Bolsa Brasileira batendo 120 mil pontos mais uma vez, dias seguidos em alta, e hoje a gente vai te explicar por quê, mas só depois da vinheta. Qualquer site de investimentos que você acessar agora, você vai ver que estão falando ali sobre a alta da Bolsa. A Bolsa que vem subindo há alguns dias, acho que algumas semanas já. É uma alta muito forte, saindo de 100 mil pontos, bem perto dos 120 mil pontos agora no dia que a gente grava. E alguns motivos fizeram a gente chegar nisso. É isso que a gente vai tratar hoje, né, Cássio? É um cenário positivo, não era o que a gente esperava quando começou o ano, né? Muito medo na sala, política, inflação, guerra. E a gente vê outro cenário totalmente oposto, né? Bolsa brasileira, americana subindo. E o que será que vem pela frente, né? O cenário tá diferente do que a gente imaginava. É isso aí, Thiago. A gente traz esse tema porque a gente sempre fala aqui de entender com cautela o que a gente está vivendo, o sentimento que a gente está passando. E desde o Covid a gente tem majoritariamente períodos mais em queda dos mercados globais do que em alta. A gente teve a recuperação do Covid, que foi muito violenta lá pós abril, maio, junho de 2020. Sim. E depois, no 2021, com o mundo inteiro voltando à normalidade, o que fez explodir inflação, bolsa subiu, juros abaixo, enfim, um ano meio maluco. A inflação brasileira bateu 11 e a partir daí a gente tem um Ibovespa que patina mês a mês, mês de alta, mês de queda. A gente bateu 130 e alguma coisa mil pontos lá em julho de 2021. Isso, que é alta histórica até hoje. E depois nunca mais, a gente voltou para 100, voltou para 110, voltou para 100, 98, 115, aí voltou para 100 de novo. E pela primeira vez desde então, a gente tem ali 7 semanas de alta, o que traz um alívio, mas traz também uma euforia. Por isso que é sempre bom falar também, né? A gente tem que ter cautela na hora de comprar ações por momentos de queda, mas também tem que ter cautela em momentos de alta, principalmente que tem que entender se essa alta ela tem uma sustentação, o porquê que ela está acontecendo. Se as ações estão subindo todas por efeito manada, que a gente diz, ou se todas têm fundamento para estar subindo. Por isso que é um assunto legal da gente trazer à tona aí. Sim, e se você ainda não está inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o teu like, pra gente é super importante pra gente chegar em mais pessoas, o YouTube ele entrega conforme esses números, né? Deixar o sininho ali, toda vez que a gente postar um vídeo você vai receber. Se você prefere ouvir, a hora que você tá na esteira, tá na academia, tá andando com o cachorro, sei lá, a gente tá disponível também, Spotify, YouTube, Deezer, então da forma que a pessoa quiser ouvir a gente, ele vai encontrar, né? E bom, para quem acompanha a gente, ele já vem entendendo um pouquinho sobre esse cenário, né? É legal a gente entender toda essa conexão, desde que a gente começou a gravar esse programa, né? O Explica Aí, e a gente vê toda a evolução do cenário. E maio foi um mês que alguns dos grandes receios, acho que o maior de todos, que era um receio, assim, muito impactante, mas com uma probabilidade de acontecer quase nula, que era o teto da dívida americana. Sim. Então, tudo isso ele vai fazendo preço nos modelos dos analistas, né? E aí foi lá, saiu da frente, eles conseguiram rolar essa dívida por mais 2 anos. Então, já é uma coisa que sai do mercado, o mercado não tem mais esse receio, já é um gásinho ali que vai subindo. Não é o principal fator eu acho que é o controle da inflação. Né? Porque, você falou muito bem, desde que começou a pandemia, a gente vê ali a Bolsa num cenário de incertezas, caiu muito forte, voltou em V muito forte, que era o que a gente até já conversava lá na época em 2020, quando veio ali a Bolsa e perdeu todos a racionalidade, né? A Bolsa saiu de 124 mil pontos para 63, como se o mundo fosse acabar, as empresas fossem quebrar. Precificou uma tragédia muito maior do que realmente foi, né? O Covid, economicamente dizendo, ele foi muito drástico. Exato. Só que o susto era muito grande, então, e a recuperação em V não foi da Bolsa só, foi da economia como um todo. Sim. O que causou a inflação, que é o nosso maior, acho que é a palavra mais dita aqui desde o começo. Sim. Em janeiro, no primeiro episódio do nosso canal, que é os desafios para 2023. Perfeito. Inflação e juros é o que ditou aquele papo. China e Ucrânia têm seus papéis que agora não estão tão relevantes nessa alta. Só que juros e inflação era o norte que a gente tinha. Acompanhar a inflação, que por consequência ditaria quais seriam os juros, tanto nosso quanto da maior economia do mundo.
E é o que está acontecendo, é o que a gente acompanha dia a dia. E no Brasil é o que está fazendo nossa bolsa aí trazendo um certo alívio. Sim, e até fazendo aqui uma retrospectiva, né? A inflação ela cresceu no momento ali onde você tinha uma falta de oferta, com uma demanda ali também desequilibrada. Tanto que muito se falava que era uma inflação diferente, que é uma inflação simultaneamente de Até demanda aquele e de navio oferta. no canal de Suez lá, lembra? Sim, Saindo sim. do problema da pandemia, trancam um dos maiores canais de comércio do mundo. Tem aquelas fotos com não sei quantos navios parados. Até e a Europa está pagando o preço até hoje, os Estados Unidos está quase conseguindo pagar a conta, mas ainda pelo que o Powell falou ontem não, que é acreditar que essa inflação era só por esse motivo de demanda, de que os parques industriais não funcionavam, navios não entregavam, um monte de coisa, de que não é uma inflação pela raiz inflacionária natural, como é a histórica brasileira. Inflação transitória, né? Era uma inflação que deixaria de existir quando o mundo voltasse ao normal. Mas não é assim que o mundo funciona. Você cobrava X pelo teu trabalho, você está cobrando Y, mais, não vai voltar a cobrar X. Sim. O serviço é o que é a base das economias, principalmente brasileira e americana. Perfeito. Subiu o preço. Eu não vou voltar a baixar o preço. A gente vê isso muito bem em carro, né? Carro, a gente vê seguro, a gente vê o próprio salários, né? Salários você não volta atrás. Sim, perfeito. E aí você teve uma inflação que mesmo que transitória durante 24 meses, teve que subir salário 24 meses acima da normalidade porque a inflação aconteceu. Sim. Subiu o salário, abraço. Você vai continuar tendo inflação porque as pessoas têm mais dinheiro na mão agora. É isso. Tudo bem que nenhum americano vivo conhecia esse desafio. Grande parte deles mal sabem o tamanho do problema que é uma inflação descontrolada. Mas mesmo assim, eles duvidaram do passado. E por isso que é a coisa que acho que demais o mercado conversa nos últimos 24 meses, se não 36. Sim, desde março de 2020 já, quando começou, eles tentavam entender os impactos da pandemia. E aí foi indo. Conforme aconteceu a pandemia, qual que era a prioridade naquele momento do governo? Segurar a economia, salvar os empregos, salvar as empresas, né? E aí foi dado estímulo para isso. O que é o estímulo? Corte de compulsório, corte de taxa de juros. Então a do Brasil, que na época estava, se não me engano, em 4,5% antes da pandemia, ou um pouco acima, chegou a 2%. A 2. Isso não existe no Brasil. Não. Né? Um erro que não tem muito, né? Não podemos criticar o Banco Central porque era um desafio. O que aconteceria com a economia, como é que a gente sairia de uma crise tão grande dessa, sanitária. Imagina. Quem sabia? Então foi necessário naquele momento, mas foi um dos motivos que tirou a máquina de ponta. Sim, não, tem gente criticando, mas eu acho que é um pecado criticar isso aí. Quem que ia saber o que ia acontecer? Inclusive o Banco Brasileiro foi muito bem Banco Central Brasileiro. Ao longo de todo o processo, né? Não é à toa que a gente vem agora controlando a inflação depois de um tempo. E também a gente faz um paralelo com você manobrar um transatlântico. Você faz o movimento agora para ele começar daqui a pouco fazer a curva, né? Então, a curva de juros é isso. O Banco Central ele derrubou ali para salvar empregos, empresas, etc. Isso acelerou a inflação, porque imagina... Dinheiro barato. A gente conhece pessoas que financiaram apartamentos aí por 20, 30 anos no meio da pandemia com juros de 7, de 8. Sim. Tava barato. Então, aproveitaram. E era para fazer isso. Foi por isso que o Banco Central... para isso que o Banco Central reduz o juros. Exato, para estimular. E beleza. E aí chegou uma hora que a inflação começou a sair de controle. Isso também não é bom. Então eles começaram a subir juros. O Brasil foi um dos primeiros a subir juros. Até que, se não me engano, foram 18 meses de alta e estabilizou em 13,75, que é um juro bastante alto. Esse é um juro que a mesma pessoa que queria financiar a 7, talvez agora a 15, ela não quer. A 15, a 13, a 12. Então, e é por isso que o Banco Central sobe juros. Exato. Então, a gente traz aqui para um dia a dia, mas a pessoa entendeu os efeitos disso. Sim. E quando esse efeito começa a entrar na economia como um todo, você vê que os números agora eles já respondem e aí a gente vai chegar lá explicando por que a bolsa caiu. Mas nos últimos meses, quando você... Subiu, né? A bolsa subiu. E caiu foi a inflação. Isso. Boa. Quando você entende a leitura da inflação dos últimos meses, acho que abril já veio um pouco mais controlada, maio muito mais baixo, né, tanto o IPCA 15 como o IPCA do mês fechado. E a hora que você tem essa leitura de que a inflação está entrando sob controle, voltando a falar de juros, qual que é a reação dos juros? A inflação está controlada? Legal, agora eu posso cortar mais juros. De mim. Tipo isso. Posso diminuir as taxas tanto
presente, né? Que a gente está no aguardo de quando o Banco Central vai começar a fazer isso, quanto às taxas que a gente fala futuras, né? A gente fala aqui de curva de juros, juros futuros, mas nada mais é do que a Selic, que a gente tem hoje, para cada vencimento específico, para cada ano, para cada mês daqui, para vários vencimentos, 10 anos ou mais, e cada uma delas é uma aposta de quanto a Selic estará no futuro. E se essas apostas começam a cair porque a inflação de hoje está mais baixa, e o Banco Central posso começar também a baixar os juros por consequência. Perfeito. Que é essa parte futura, que é o que o Campos Neto sempre bate, que é o que ele não manda. Aqui é o mercado como um todo, fundos de previdência, fundos de todas as classes, fundos de dinheiro do investidor estrangeiro, eles mandam nessa curva, nesses contratos consequência, futuros. não é causa. Exatamente, isso tem acontecido. Perfeito. Basicamente, nessas últimas semanas de otimismo, esses contratos de juros futuros, a Selic negociada lá na frente, que tem trazido esse alívio. Perfeito. E para a pessoa entender na prática como é que funciona, o Copom, Comitê de Política Monetária, ele tem reunião marcada já a cada 6 semanas. Eles se reúnem ali e sempre na quarta-feira, 16 e 18h30, eles soltam ali qual que é a taxa Selic. E aí, quando o mercado fala de juros futuros, eles estão tentando já prever qual vai ser a decisão, por exemplo, da reunião que tem agora em junho, qual vai ser a decisão da reunião que vai ter em agosto, qual a decisão da reunião que vai ter em setembro. E aí, com base nisso, sim, que aí a gente consegue ter essa curva de juros futuros, né? Então, só trazendo um pouquinho para... Se torna palpável, né? Exato. E é isso que, de fato, como você falou, vai precificar o mercado de ações. Porque, assim, quem até assistiu e quem não assistiu, recomendo o episódio que a gente gravou com o Vitório, que ele é analista de ações. Sim. Ele explicou um pouquinho como é que é feito o valuation, quanto que vale uma ação em si. Quanto é que vale empresa, né? Mas trazendo um pouquinho mais na ação, né? Quanto que vale aquele código PETR4? Tá, o preço. É o preço. Por que ele tem que valer R$30? Isso é barato? Isso é caro? É muito difícil você mensurar. Mas, por exemplo, isso de fato tem a ver com o preço da empresa, porque você tem que saber, a empresa tem X milhões de ações, cada uma vale R$30, você multiplica ali e sabe quanto vale a empresa. Sim. O valor da firma. E aí quando você vai fazer um cálculo do valuation, que nada mais é que a valoração da empresa, saber quanto que ela está valendo, você tem que projetar todos os lucros que ela vai ter nos próximos anos. Então, para isso, você vai projetar o mercado, se ela vai crescer, se ela está fazendo investimentos. Você vai tentar estimar ali qual vai ser o lucro delas. E aí, você tem que fazer um desconto, que é basicamente você fazer um cálculo matemático de trazer valor presente. E se a pessoa não entendeu nada do que eu estou falando, basicamente, quanto mais alta é a taxa de juros, menor é o valor trazido a presente. E pior é nesse cálculo. Porque você vende menos, você toma um crédito mais caro. Então você vale menos mesmo. Então você pega uma empresa de varejo, por exemplo, que sofre demais quando o juros sobe. Também se valorizam muito quando os juros caem. Tirando um pouco da matemática, é isso, né? A empresa de varejo, você pega as empresas, principalmente a empresa brasileira, né? Que o brasileiro ainda tem uma renda per capita muito baixa. Na média, você tem... muitas compras são parceladas. Sim. Então você entra no Magazine Luiza, numa Casa Bahia, você compra lá uma geladeira, você não tem dinheiro para pagar à vista, você parcela ela. 24, 12, 36 meses. E quanto mais fácil for, quanto mais barato for aquela parcela, mais essa empresa vai vender. Só que para aquela parcela ficar mais barata, o juro precisa estar menor. Sim. Então, quando os juros começam a cair hoje, significa que os juros, vamos supor, daqui 24 meses ele já caiu. Então, o Magazine já está conseguindo financiar talvez um pouco mais barato seus móveis, elétricos, enfim. E tem uma projeção de que esses juros fiquem ainda mais barato, porque os juros na frente já está mais baixo. Sim. E o mercado entende que o valor do Magazine Luiza hoje, com esses juros em queda, tem que valer mais. Porque ela vai vender mais, as dívidas delas atreladas à Selic vão ficar mais baratas. Então a empresa paga lá 1,5 milhão por mês, por exemplo, de juros, vai passar a pagar 1,1 milhão. Então tá sobrando 400 conto no caixa. Perfeito. Um dinheiro que eu posso reinvestir, posso comprar mais. Enfim, a empresa passa a valer mais, simplesmente porque o juros está menor. Um exemplo até para ficar mais palpável, a Selic hoje é 13,75. A Selic, o contrato da Selic, previsão, né? A previsão da Selic para janeiro do ano que vem está em 13. Então o mercado espera no mínimo 3 cortes de 25% até lá. Uhum. A inflação continuando a perder força, pode ser que esse contrato continue diminuindo para, 12,5. Então eu tenho que cortar mais meio já depois de ter cortado 3. E assim eu tenho quantas reuniões ainda do Banco Central até dezembro. Eu vou fazendo uma métrica e eu sei que a partir desses dados que a economia tem dado, o Banco Central possivelmente vai começar a cortar juros
e o mercado de ações e de renda fixa melhora hoje por causa dessa expectativa que pode vir a acontecer no médio prazo. Sim, e pensando até um pouquinho mais longo prazo, nesse exemplo que você deu, né? Agora pensando janeiro de 2025, janeiro de 26, dá pra gente saber também qual que é a expectativa. Se não me engano, 25 é algo perto de 10. É 10,5, né? Alguma coisa assim. Que era 13. Exato. E aí você pensar, o ano seguinte eu não lembro quanto era, mas talvez alguma coisa perto de 9, alguma coisa alto, 10, enfim, qual que é o ponto? Usar um exemplo de uma empresa, do endividamento dela, para a pessoa entender por que ela tem que valer mais quando os juros é mais baixo. Pensa na Magazine Luiza em si, só como exemplo também, sem entrar muito no quanto que eu vou estar correto dentro do business dela. Mas se ela tem uma taxa interna de retorno, que é o que a empresa consegue dar de rentabilidade em cima de toda a operação dela, dos custos e da receita, dá para calcular quanto que ela dá de retorno. Sim. Vamos supor que ela dá 10% de retorno. Tá? Eu não sei quanto que ela dá de cabeça, não lembro se é perto disso, mas vamos usar os 10%. Só que a gente está num cenário que a taxa de juros está ali em 3%, a Selic. Ela vai pegar dinheiro no mercado para fazer as atividades dela, vai expandir, vai abrir novas unidades em qualquer cidade. Beleza, você tem um intervalo aqui, que ela captou juros pagando ali 5% do investidor, a margem de lucro dela é 10%. Beleza, essa diferença aí ela consegue fechar a conta. Ela paga e sobra dinheiro, né? Exato. Agora, num cenário onde os juros estão mais altos, vamos supor que agora os juros virou 8, virou 9. Vamos de 13, igual que é o que está agora. Perfeito. Que é o que explica o papel ter caído tanto na bolsa. Ótimo, foi para 13. E a taxa de juros dela continua no 10, a taxa de rentabilidade... Na verdade, diminui, né? Ela vende menos, fica mais caro as coisas. Exatamente. O 10% dela também diminui. Então o juros sobe e diminui a margem que ela tinha. Perfeito. Olha o estrago, o estrago tá aí, tá feito. Tudo aqui ele vai movimentar. Né? Que quanto mais fatores a gente for movimentando, mais complexo vai ficando o exemplo. Mas é exatamente isso. Então, é aí que você explica por que a Magazine Luiza caiu 80%, 90%, por que a empresa de varejo tem tanto impacto em relação a... Construtora, você não falou de financiamento imobiliário? Pronto, exatamente. É um dos mais sensíveis. Sem dúvida. Então, resumindo, essa é uma regra que vale anotar aí no caderninho do lado da cabeceira. Movimentos de taxa de juros, eles são muito impactantes para empresas que têm capital intensivo. O que é capital intensivo? Que precisam de capital de terceiros para poder financiar a atividade delas. Então, é exatamente esse exemplo que eu dei. Magazine Luiza, que às vezes tem que financiar o cliente dela, tem que pegar o capital de um outro para fazer a expansão. Não só ela, tá, gente? Toda empresa faz isso, mas quanto mais ela precisa, mais ela é dependente dos juros baixos para poder ter um retorno positivo. Sim. E quanto mais baixa a margem dela também, ela fica muito apertada, né? Igual esse exemplo que a ela gente não deu. Tem pra onde ir, né? Esse que a gente deu foi muito bom. 10% de taxa interna de retorno com juros de 3, eu tenho espaço para ter lucro. Isso com juros de 13, nem lucro deu. Prejuízo. Óbvio que não é esse o exemplo de Magazine e tal, Sim. mas uma empresa que tem essa margem apertada, ela fica muito refém disso. E aí, de fato, o valor da empresa dela, que era 20, 30 reais uma ação, cai para 2, para 3. E uma coisa que as pessoas... quanto mais você tem em mente, mais facilita você em saber o momento de... Ninguém acerta nenhum momento exato de nada, mas que facilita entender melhores momentos de entrada e saída de algumas classes de ativos. O mercado de renda fixa, o mercado de juros, ele é em todos os países imensamente maior do que o mercado de ações. Sim. Então, quem dita para onde vai o mercado é os juros. Não necessariamente uma empresa específica ou alguma coisa que venha de cima, alguma coisa que uma lei, nada disso. O mercado de ações, o mercado de renda fixa é quem manda nele. Essa decisão de juros da política monetária afeta tanto o mercado, deixa tão mais leve as coisas, que a partir daí o mercado de ações fica livre para subir, ou se o mercado de renda fixa ficar pesado, se começar a pagar muito, se a Selic subir, o mercado de ações não tem muita força para sair muito do lugar. Então, a expectativa de que o nosso Banco Central comece a cortar juros em breve, semana que vem não sei, não acho que vai, mas... Não é leitura. Tá dentro da banda, mas enfim. Mas a expectativa disso começar a acontecer, seja agora ou nos próximos 45 dias, fez com que o mercado de bolsa subisse bastante, porque os juros futuros aliviaram com essa tendência. Perfeito. Um exemplo, né, a gente falou que um contrato saiu, o contrato de 2025, 2026 que você usou de exemplo, era 13 e foi para 10.
Mas o contrato caiu 3 pontos, 3%. Por que o mercado subiu tanto, né? São 7 semanas de alta, de 98 mil pontos lá no pior para quase 120. É que de 3 para 10 não é 3%, né? Sim. Em porcentagem isso caiu 20% ou mais. Se o contrato longo cai 20%, a bolsa precisa subir 20%. Não é uma regra, mas é mais ou menos isso que acontece e é isso que tem acontecido. Perfeito. E a inflação vindo cada vez mais leve, ela permite com que esses contratos mais longos de juros tenham mais margem para continuar caindo ou pelo menos permanecer em patamares mais baixos do que eles eram lá em março. Lembra que o nosso fechamento de fevereiro a bolsa caiu quase 8%. Sim. Onde esses contratos chegaram a patamares lá de quase 14%. Por causa disso, porque não se esperava. A inflação talvez não iria embora. O governo vai gastar mais do que deve, o juro vai continuar alto e aí a bolsa não anda. É legal ver como tudo tá ligado, né? Porque aí só uma leitura política do que o governo ia fazer, ia gastar mais, ia trazer inflação, a inflação vai subir. Tudo isso depois ele traz o arcabouço, enfim. Sim, mas tudo isso impacta no mercado, na nossa leitura de juros, voltando, nas próximas reuniões do Copom que acontece a cada 6 semanas, e isso precifica a bolsa, então tudo está muito ligado. E um outro exemplo de explicar por que a bolsa ela começa a subir num cenário como esse, acho que é um efeito um exemplo bem legal e bem fácil da pessoa entender, e até a gente pensando no que aconteceu nos últimos 3 anos. Eu tenho dinheiro, vamos supor que eu tenho 100 mil reais para investir. Hoje, por que eu vou correr risco de ações se a taxa Selic está 13,75? Talvez eu esteja satisfeito com 13,75, eu não vou investir em ações, vou investir em renda fixa. Sim. Hoje é esse o racional do investidor, da pessoa física principalmente, da jurídica também, do institucional em algumas situações. E até outra coisa, por que eu vou investir no mercado de ações? Óbvio, porque eu quero ganhar mais que 13,75. Só que não é fácil, a gente sabe que não são todas as empresas que conseguem dar um retorno desse nível, enfim, por aí vai. Com consistência principalmente, né? Exato. Nesse cenário turbulento, que é o cenário pós-pandêmico. Perfeito. Agora voltando a 2020. Taxa de juros, 2%. Você lembra de algum cliente que estava satisfeito com você falando que a carteira deu 110 do CDI? Deu quanto? 2,20. No ano. No ano, é. Aí que o cara falava, vou fazer qualquer outra coisa. Vou colocar na minha empresa, vou comprar um imóvel, sei lá, qualquer outra coisa eu vou fazer que vai ser melhor que esse dinheiro da renda fixa. Só que alguns não tinham perfil para renda variável. Não aceitariam ali, talvez, investir em renda variável, mas a maioria dos clientes nesse cenário que os juros está 2,20, existe muito fluxo para renda variável. Porque Sim. Qualquer empresa que consegue rentabilizar ali 4%, 5% ao ano já é mais que o dobro da renda fixa. Um dividendo de um fundo imobiliário. Exato. Pagando 0,5, 0,7, 0,8 ao mês, então, isento de imposto. É isso. Então é assim, até que ponto vale eu correr risco para ganhar mais do que a taxa livre de risco, que é a taxa Selic. Quando a Selic é 2, qualquer coisa vai render mais que 2 ali. Quando a Selic é 13,75, já existe ali uma movimentação de fluxo do dinheiro indo para a renda fixa ou voltando da renda fixa para ações. Sim. E é isso que explica também, porque agora a taxa de juros vai começar a cair, claro que não vai voltar a 2. Isso é bem claro pra gente. Tá 13,75. Mas se ele cair a 10, talvez algumas pessoas estejam satisfeitas com 13,75, mas com 10 não. Às vezes 10 o cara não quer, ele quer tentar um pouco 10, mais na você bolsa. coloca o imposto, o cara vai falar, vai vir pra noite e pouco. Não fecha minhas contas aqui não, vou tentar ações. Você tem o Gerdau tá me pagando 12% ao ano de dividendo. Vale mais a pena. Perfeito. Ok. E aí se começar a cair um pouco mais, esse é o raciocínio. Então, isso é um outro motivo que explica muito bem por que a bolsa começa a subir agora. Mas a Selic nem caiu. É sempre antes. É sempre antes. O mercado antecipa os fatos. Não vou esperar acontecer um negócio que é meio óbvio para começar a movimentar. Eu lembro, você pega o maior e o melhor de todos os exemplos, é que de volta do carnaval em março de 2020, naquele caos que foi o Covid. Sim. A gente volta do carnaval, a gente sai pro carnaval, na sexta-feira de carnaval, tá tudo bem. A quarta-feira de cinzas já era tarde, o mercado caiu forte segunda e terça-feira lá fora. Aí caiu 4, 5, 6% ao dia a semana inteira. Sim. Saiu de 100 para 101 mil pontos. 108 alguma coisa, primeira semana. E aí parecia que tinha passado grande parte, o mercado tinha caído muito. Mas março vem com aquelas 2 semanas lá de segunda e terceira semana de março, que foi histórico. 6 circuit breaker, sei lá quantos bilhões de reais deteriorados, se não um tri. Tinha uma pessoa com Covid no Brasil. Sim. E o mercado precificou toda uma catástrofe econômica que poderia vir
sem sequer saber o que ia acontecer. Sim. Então é sempre antes. Tanto na hora mais negativa, quanto no otimismo. Sempre Sim. o movimento será antecipado. E aí, continuando esse exemplo. E aí, o que foi precificado quando a Bolsa caiu a 63 mil pontos? Que, se não me engano, foi Economia isso. fechada por 1 ano e meio, 2. Até mais. Empresas quebrando. Algumas foram precificadas a zero mesmo. Zero que eu digo de falência, né? Só que aí você pega uma empresa, sei lá, de saneamento. Cara, tem um contrato de 30 anos, ninguém vai parar de usar água. Energia elétrica. As pessoas têm que continuar. Tinha empresa que não valia na bolsa porque ela tinha em caixa, né? Entendeu? Nessa época. Então aí, assim, quando ela exagerou a racionalidade aqui, Acordaram. você passa a entender que de fato foi um exagero e ele tem que voltar ao natural. Ele tinha antecipado os fatos, tinha antecipado o impacto que de fato aconteceu. As empresas sofreram também. Muitas, né? Mas não desse nível. E agora, até pensando no outro lado, a gente teve um movimento de euforia curta aqui, né, nessas últimas semanas. Por exemplo, hoje está precificado ali, como você falou, alguns cortes de juros em 2023. Se não acontece, isso tem que voltar para o preço. Então aí a bolsa haverá também... uma correção. Exatamente. Então tudo isso é interessante a gente entender que assim, não é porque subiu muito que agora eu posso colocar tudo em bolsa que vai a 200 mil pontos, mas também o oposto, aquele pessimismo que estava acontecendo até semanas atrás, sem voltar para 2020, mas ninguém quer investir em bolsa, só vão para renda fixa. Final do ano passado, até fevereiro. Sim. Janeiro teve um leve ar de otimismo, mas fevereiro, março piorou de novo. E aí, primeira, segunda semana de março foi quando o mercado começou a se desvincular dessa questão de juros altos. Sim. E aí o mercado começou a subir. Só que olha quantos anos a gente está com o mercado à beira de 120 mil pontos. Era o que era antes do Covid. Só que agora com as empresas dando muito mais lucro. Então, existe um real potencial de que essa alta continue. Só que você tem que continuar com o racional de que pode ser que não, e de que mesmo que essa alta continue, teu patrimônio precisa estar diversificado mesmo assim. Perfeito. Não precisa aumentar a posição em ações porque o mercado está subindo. Porque o fato de ele estar subindo, ele está aumentando a sua posição em ações gradualmente. Você tinha 18% do teu dinheiro, agora é 20%. Subir mais 3, 4%, vai para 21%. E isso é um negócio orgânico e tem que ser rebalanceado dependendo do teu perfil de risco. Nessa situação, talvez seja a hora de vender para ele voltar para os 18 que ele gostaria de ter antes. Momento bom, talvez, de diminuir risco, porque você está no melhor momento de saída. Momento bom de entrar se houver um leve recuo em algum momento, em alguns dias, porque a gente tem mais fundamento para entrar agora do que era em fevereiro. Perdeu-se uma parte da alta, perdeu-se, mas hoje é mais. Você tem mais motivos para comprar isso, mas sempre dentro dos limites de perfil, dentro da tolerância, dentro de uma estratégia de longo prazo. Dá para comprar ações agora de um dinheiro que eu vou usar em dezembro. Perfeito. A gente aprendeu na história que isso é algo que não se comete mesmo em momentos de euforia. Sim. Então o mercado vai dizendo se esse movimento vai ser contínuo ou não. Né? Não sei se ele vai se repetir o que foi 2016, 17, 18, 19, 20. Só que devagar, sempre com cautela. A gente teve a mudança da visão da S&P do Brasil. Sim. Dado toda essa luta inflacionária que agora tem dado resultado. Um negócio que demora. No fim é tudo credibilidade. Sempre. O país que tem mais credibilidade perante o mundo inteiro é um país que ele consegue ter atratividade de recursos, um controle da inflação, um controle da moeda dele, moeda mais forte, etc. O que é credibilidade? É o cara acreditar que você vai fazer o que você falou. É isso. Sim. Então até a ideia do arcabouço. Soltaram ali o arcabouço, todo mundo do mercado achando que não faz sentido nenhum, porque a hora que você olha, não vai ser cumprido. E isso é péssimo. Quando você vira chacota logo no início, assim, não tem credibilidade nenhuma e não é isso que vai corrigir o mercado. Conforme você vai tendo um pouco mais de credibilidade nos números, nos fatos, em mostrar como você vai fazer, você começa a ler ali o projeto e fala, faz sentido, acho que é plausível. O Congresso ajudou, né? O Congresso melhorou alguns aspectos do arcabouço. Sim. O que traz um pouco, ajudou também esse movimento. Então você tem N motivos ali para explicar essa alta toda. É uma alta que ela não é desproporcional. Sim. Isso que talvez, igual o mercado americano está subindo também no ano, bateu preços ali que não se via há bastante tempo. S&P e Nasdaq máxima em 52 semanas. Numa talvez possível recessão a caminho. Então Sim. Você fala, peraí, o que eles estão vendo que eu não estou vendo ou vice-versa? Uhum. O S&P a 4.400 pontos,
a maior economia do mundo, beleza, Só que eles ainda estão numa tendência de juros mais elevados ou manter esses juros num patamar alto por um período, enquanto a gente tem uma tendência de queda. E segundo, nosso mercado está apanhando há 5 anos, quase. Então você tem empresas muito descontadas, empresas que aumentaram o lucro e caíram na bolsa, então estão valendo menos do que deve, juros altíssimos. Então quanto mais juros eu tenho elevado, mais gordura eu tenho para subir na bolsa, porque eu tenho que diminuir bastante esses juros. Então a gente tem fundamento, né? A gente tem um PIB sendo revisado para cima, a gente tem um agro batendo recorde, a gente tem muita coisa que a gente carrega que pode realmente fundamentar essa alta. Só que ainda é um país que não tem tanta credibilidade conforme os Estados Unidos ou qualquer outra uma nação desenvolvida tem. Sim. Então acho que ficar de olho se essa contínua inflação controlada irá continuar a acontecer, que aí vai ser natural que o juro caia e esse movimento deve perpetuar aí por mais um período. Sim, e essa credibilidade, ela é refletida ali num rating, numa nota de avaliação que as agências de risco fazem, acho que foi o S&P Global que comentou ontem sobre a nota do Brasil. Sim. O Brasil hoje está avaliado ali como duplo B negativo, duplo B menos. É uma classificação que ela começa em triplo A, depois cai para duplo A+, duplo A negativo. Aí vai para A positivo, e aí vai descendo. O Brasil hoje está numa categoria ali intermediária para cima, você vai acho que até D, não é? C, D? CD, né? Putz, País, eu acho que agora não lembro se vai AD. Não lembro. Mas enfim, você tem um grau C, ali... eu tenho certeza. C, eu tenho certeza. Mas assim, qual que é o ponto de equilíbrio ou o ponto que muda a chavinha do país? BB+, duplo B positivo. Porque aí você começa a ter um negócio que chama Investment Grade, que é o grau de investimento. Hoje, o Brasil é classificado como grau de especulação. E qual que é o ponto que algumas pessoas têm que entender o tamanho dessa oportunidade? Muita grana, muita mesmo, de fundos de pensão, de fundos soberanos, eles têm ali dentro do regulamento desse tipo de fundo, desse tipo de gestão, que eles não podem investir ou tem um limite de investimento em países com um grau de especulação. Fundo de trilhões de dólares, né? É muita grana, Sim. Exatamente. Quando você passa a ter grau de investimento, você passa do duplo B+, aí sim você começa a entrar dentro do leque de opções que esses gestores têm. Aumenta a fatia. E aí é fluxo. Aí é trazer grana para o Brasil, aí câmbio fortalece e você pega em 2011, nós tínhamos grau de investimento. Sim. Que foi perdido no governo em seguida que veio o governo Dilma. Né? Que ela assume em janeiro de 2011. O PIB brasileiro era de 2 trilhões e meio de dólares em 2011. Hoje é 1,6 tri. Então nós somos 900 milhões de dólares, 900 bilhões de dólares mais pobres, a menos. E todo esse dinheiro foi embora. Todo esse dinheiro vai embora, faz com que o dólar que era R$2 naquela época vá a 6, chegou a 6 na pandemia. Chegou a 6. Hoje é 4 alto, chegou a 5. Quase 1 trilhão de dólares a menos no nosso país. De geração de riqueza. Muito disso vem do dinheiro que foi embora daqui. Sim. Que daí veio a crise de 2013, toda aquela manifestação, o impeachment de 2016. Tudo isso é decorrência, uma parte da perda do grau de investimento. Perfeito. E acho que pode ser um outro gatilho que quem acredita que isso vai acontecer, investe em bolsa, que isso, a hora que se vier mesmo, deve destravar aí valor. Bolsa. A gente fala bastante aqui no ano também na capacidade de ganhos que ativos de renda fixa proporcionam. Sim. Em momentos de juros para baixo também, igual agora. Todos eles, né, todas as nossas carteiras que possuem essas posições estão se valorizando muito nos últimos dias. Abril inteiro, maio bom também. Então, o Brasil passa por um período mais caótico há bastante tempo. Isso abriu-se um monte de oportunidade que nessas semanas agora começaram a se concretizar. E para que elas continuem assim, é preciso que esse movimento continue. Sim. Então, veremos. A gente precisa de todos trabalhando em conjunto para que um dia, por exemplo, volte o grau de investimento. Perfeito. É um Congresso segurando propostas que não devem ser passadas, é o Banco Central continuando a fazer o trabalho que ele está fazendo com um ótimo desempenho desde que a inflação bateu o pico. Segurando todas as pressões que vem sofrendo de todos os lados, né? Até da Luísa Trajano, ontem, que tem que cortar juros. Como se fosse um pedido, né? Como se fosse um negócio, uma decisão pessoal, mas é uma decisão técnica que ela precisa continuar sendo feita. Você tem
É possível. O Brasil é um grande país de oportunidade. Veremos aí quais serão os próximos passos disso. Ainda é o meio do ano, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer o fechamento do trimestre. Aí vamos ver se até lá, para semestre daí, né? A gente vai ver se esse movimento continuou ou não. E se ele continuar até dezembro, então isso vai continuar até dezembro. É A gente isso. já viu isso acontecer antes. Antes da pandemia, sim, mas... Algumas vezes, né? Os ciclos, eles se repetem. Ciclos de juros, né? Então a gente tá num pico de juros, vai começar a cair juros, deve ficar um tempo caindo juros. E todo esse movimento de queda, ele é um movimento otimista pra bolsa. Principalmente que ele tá muito alto, né? Tá, 13,75 é coisa. E as empresas mesmo assim melhoraram. Grande parte do Ibovespa dá mais lucro, tem uma margem melhor, se adaptou, Mais tem menos eficiente. dívida, mais eficiente. O Covid ajudou muito. Sim. Então pode ser que esse movimento a gente viu isso se repetir por anos. E É depois em momentos de crise, enfim. Sempre assim. É isso. Se vai continuar a ser assim, se isso realmente é um novo ciclo de alta de ativos de renda variável como bolsa e alguns ativos de renda fixa, fundo imobiliário e juro para baixo por bastante tempo, veremos. Aí a pessoa vai acompanhar o Explica Aí, vai se inscrever, que a gente vai contar essa história, mas não agora. Por né? isso que a gente sempre diz, sempre antes. Quando o juro está muito estressado, é a hora de comprar ativos de renda fixa e é a hora de comprar bolsa. Quando você menos quer, menos está confortável. Quando a coisa é não está hora. nada boa, é onde mora a oportunidade que você tem. É isso. Mesma coisa, a hora que a gente olhou ali, Selic A2, faz sentido no Brasil? Agora não. Tá, vai subir. Selic A13,75, faz sentido no Brasil? Cara, tá alto. Tá vai ter difícil, que cair. tá batendo na economia. Vai cair. Então, Tesouro IPCA mais 6,5, IPCA mais 6. Em bolsa 102 mil pontos. Fundo imobiliário quase todos descontados. Tá passando. Boa parte disso já foi. Tem muito espaço ainda, só que o movimento precisa continuar. na mosca talvez ninguém mais acerte, né? Eu acho que quem alocou ali em fevereiro, março, pegou o melhor Primeira momento. semana de março foi o estresse máximo de taxa. CDB pagando 15% ao ano. Briga do Lula com o Haddad, com o Banco Central, com todo mundo. É nessa hora. Essa hora. Essas semanas de alta consecutivas demonstram que realmente é nessa hora. Sim. Aí se o cara tiver caixa, ele aproveita o momento para alocar. E um assessor de investimento, né? Sempre bom ter também. É muita coisa para olhar, né? Ajuda. É isso. Então, acho que é isso. Foi um episódio legal. Bastante coisa rica. É um assunto que mais leve, né? É um assunto... É nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, é um assunto que a gente torce para que ele continue em pauta. Gravar episódio quando o cenário tá bom é legal. Mais tranquilo, né? Faz tempo que a gente não vê também, né? Então dá. Né? É legal. É boa. Então, pessoal, obrigado por ter ficado até aqui. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, dá teu like aí e a gente se vê no próximo episódio.